Fala, minha rapaziada, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como eu melhorei muito a refrigeração ou temperatura, podemos dizer assim, do meu Fire TV Stick Lite, tá? A gente tá passando por uma época de muito calor, tá? Pelo menos na minha cidade tá assim. E tá foda como é que eu posso falar? Esses equipamentos tá foda, porque ele tem refrigeração passiva e é uma refrigeração passiva bem fraquinha. Então, pra gente que mora num lugar quente, não é fácil, tá? Vamos lá, vou tentar explicar o passo a passo que eu fiz, tá? Primeiro eu desmontei ele completo. Não tinha isso aqui obviamente é a modificação que eu fiz. Eu desmontei ele completo e vi que ele tinha uma dissipação muito fraquinha aqui, que ele tinha basicamente uma chapinha dessa aqui, igual desse aqui, do lado de cá, que é onde fica o processador, dissipador, tipo onde fica o processador, memória, essas partes que esquenta mais, tá? A primeira coisa que eu fiz foi só colocar uma pasta térmica a mais. Não é o ideal, como eu já tinha falado em um vídeo anterior desse canal, que é o vídeo de como melhorar a temperatura do seu solar. O ideal não é você tá usando pasta térmica nesses casos. Por quê? Porque a pasta térmica, ela precisa de uma camada muito fina para poder fazer a condutividade bem, tá? Nesse caso, a melhor opção que você tem é você estar comprando um thermal pad um pouquinho mais grosso do que o original que tem aqui. Mas caso você não queira fazer isso, você pode estar usando pasta térmica do jeito que eu fiz, tá? Que é uma gambiarra, mas é uma gambiarra que dá uma ajudada, tá? Que é o quê? Vamos lá. É você tá levantando esse thermal pad, coloca um pouquinho de pasta térmica em cima dele, coloca ele aqui de novo, tá? E coloca um pouquinho de pasta térmica em cima de novo, dos dois, obviamente, né? Coloca a pasta térmica em cima e fecha de novo. Isso aí é uma modificação mais, como é que eu posso dizer? Mais branda para quem não quer fazer uma modificação gigantesca igual eu fiz no meu, tá? Mas caso você só queira fazer, tipo assim, você tenha medo de fazer essa modificação que eu fiz no meu, só isso aqui possivelmente já vai dar uma ajudada boa. Mas, na minha opinião, não é o suficiente. O que eu fiz, né? Que aí realmente foi o que melhorou bastante a refrigeração dele, foi o que eu vou mostrar agora, tá? Deixei do jeito que tá aqui, do mesmo jeito, você vai estar deixando, fazer o que eu falei, levanta o thermalpad, coloca uma pasta térmica embaixo, coloca a pasta térmica em cima, coloca pro lado, tá? Aí, na carcaça de plástico dele, você vai fazer um corte, tá? Igual eu fiz aqui, não pro lado contrário do que tem a partezinha o conector de energia, tá? Eu fiz esse corte e peguei um dissipador de fonte ATX antigaça que eu achei aqui em casa, tá? Na minha sucata. Coloquei assim, tá vendo? Eu tirei as perninhas, aqui tem algumas perninhas que fica preso na PCB, tá? Tirei, fixei ele aqui, como vocês podem ver, tá? Coloquei dois parafusos para fixar, cortei os parafusos para ele não passar do dissipador. Por quê? Se ele passar disso daqui, tem uma possibilidade, por mais que branda, mas existe essa possibilidade, ele encostar na placa. Aí ele encostando na placa ele pode fazer várias coisas. Ele pode quebrar um componentezinho minúsculo que tem aqui. Ele pode romper uma trilha, pode fechar um curto, então não é legal, tá? Então é isso. Vamos só recapitular, né? Peguei a carcaça, tá? Esse lado aqui, não esse lado. Tem esse lado que é onde fica a saída HDMI. Peguei o outro lado, cortei do tamanho do meu dissipador, tá? Cortei o tamanho do meu dissipador. Coloquei ele aqui, tá? Coloquei o dissipador aqui, vi aonde que era, fiz marcações dos parafusos e pelo lado de fora, obviamente, para essa parte do parafuso não ficar para dentro, senão nem montar você vai conseguir. Parafusei e cortei, como eu tinha falado, as pontas para ele não bater na PCB do coisa, tá? Depois eu fiz o que? Coloquei o próprio Fire Stick nessa partezinha aqui, tá? Que é onde ele tem que ficar, e passei uma pasta térmica, uma pontinha só aqui, só para ver realmente aonde que ele iria marcar no meu dissipador. Depois eu coloquei de novo, vi aonde que tinha marcado, tirei, tá? Tirei, depois que eu tirei, eu coloquei a pasta térmica aqui, passei pasta térmica aqui e montei de novo. E assim ficou, tá? Vou estar montando ele aqui rapidinho para vocês verem como que ele realmente vai ficar. Vou até passar uma pasta térmica a mais nesse thermalpad aqui, porque nessa de eu desmontar agora para mostrar para vocês, ele acabou saindo um pouco da pasta térmica, tá?
Vou estar falando agora rapidinho qual que é a pasta térmica que eu estou usando, para você, caso você queira usar a mesma que eu, tá? Que essa pasta térmica é muito boa. Eu uso no meu computador, uso na minha placa de vídeo, usei no meu celular e estou usando aqui agora. Então essa pasta térmica eu posso dizer que ela é boa, tá? É essa daqui, da Rise Mode, tá? Não sei falar o nome. É uma da Rise Mode de 17 watts por metro Kelvin de 5 gramas, tá? Vou tentar fazer focar, só que eu não sei se vai, pera aí. Aí, ó, tá vendo? É essa pasta térmica aqui. Paguei um pouco mais caro nela do que se normalmente paga, por quê? Porque eu queria realmente uma um pouco melhor. Você vai encontrar várias, vai encontrar de 12 watts por metro Kelvin, 16, 17, vai encontrar várias, tá? Eu tô usando essa que é 17 watts por metro Kelvin. Se você quiser usar aquela pasta térmica branca, eu vou te falar que eu não te recomendo muito, porque ela não tem uma condutividade muito boa, tá? Então eu recomendo você gastar R$ 10, R$ 15 a mais para estar comprando uma pasta térmica, no mínimo que seja cinza, que pelo menos seja cinza, do que você usar uma branca. Porque você vai usar a branca, vai fazer essa modificação toda e não vai perceber uma diferença muito grande na temperatura, tá? Então realmente vale mais a pena você gastar ali seus R$ 10, R$ 15 a mais para comprar uma pasta térmica cinza do que você usar uma branca, tá? Então vamos montar como eu tinha falado, tá? Para montar não vai ser difícil, é só a gente colocar aqui, tá? Colocou, ele encaixa aqui primeiro, depois você tem que fazer uma forcinha a mais para ele encaixar na lateral. Encaixou, vai ficar assim, você vai ficar mostrando a parte aqui de dentro. Não tem tanto problema isso daqui, tá? Mas se você tiver com medo de entrar poeira aqui, o que você pode fazer é o seguinte, tá? Você pegar uma fita e passar uma fita aqui e outra aqui, caso o local que você more seja úmido, tá? Porque realmente a umidade ela pode acabar gerando usinagre aqui dentro e assim fazendo um componente parar de funcionar. Eu ainda vou fazer isso, tá? Mas eu tô caçando uma fita certa, porque fita isolante ela não vai prender bem. Eu tô querendo achar alguma coisa que seja melhor para poder estar prendendo, ou até mesmo eu pegando plástico, tipo, pegando uma pontinha de algum outro tipo de plástico e vindo derretendo ele aqui para deixar tudo colado no dissipador, entendeu? Eu posso estar fazendo isso, mas eu vou analisar mais direitinho e ver o que eu faço. Mas pro calor, isso aqui, eu te garanto que sua Fire TV vai parar de travar por conta de calor. Se ela estiver travando porque ela tá com memória cheia, esse tipo de coisa, obviamente não vai dar certo, tá? Isso aqui não vai ajudar muita coisa. Mas se você perceber, tipo assim, no inverno ela funciona muito bem, tá? Se você percebe isso, que no inverno ela funciona muito bem, mas no calor ela começa a travar demais. Isso aqui eu tenho certeza que vai ajudar muito na dissipação, tá? Agora eu vou para algumas ressalvas, tá? Que eu acredito que muita gente possa ter esse tipo de dúvida. Se isso aqui perde garantia, óbvio que perde garantia. Se eu não encontrar um dissipador de fonte ATX, eu posso usar outra coisa? Pode, vou dar alguma dica do que você pode usar, tá? Você pode usar uma chapinha de alumínio, tá? Você pode pegar, tipo, daquelas telhas de fazer cobertura, sabe? Você pega aquela telha, você pega um alicate daqueles de cortar e você tenta fazer um dissipador parecido com isso. Você desamassa ela, deixa ela retinha e vai cortando essas arestas, essas partezinhas aqui, né? Não sei como é que chama exatamente. Você corta, vai dobrando uma para cada lado e você consegue um dissipador muito parecido com o meu, tá? Outra ressalva também que eu acho que muita gente pode ter dúvida é se vale a pena eu meio que emborrachar tudo do dissipador que vai ficar em volta do dissipador. Eu acho também bem interessante se você tiver uma tinta emborrachada, você tiver uma pasta térmica, uma fita isolante líquida, ou até uma fita isolante mesmo, e se você cortar no tamanho certo, é interessante para você realmente evitar curto, tá? Pelo menos na Fire TV Lite, que é a que eu tenho, não vai fechar nenhum curto ali, porque não tem nenhum componente acima dos thermal pad, tá? Mas caso você tenha alguma diferente da minha, que tenha um componente acima, é realmente muito interessante você estar fazendo isso que a gente acabou de falar, tá? A ressalva que muita gente pode ter essa dúvida é perguntar se eu tenho que com frequência trocar essa pasta térmica.
Cara, não. Acho que até com menos frequência do que no computador. Computador a pessoa recomenda de um em um ano e meio, 2 anos e meio. Isso daqui, eu acredito que é pro resto da vida. Porque não é uma pasta térmica que vai ser muito exigida, tá? Justamente porque essas pastas térmicas, elas são feitas para computador, tá? Ela é feita para trabalhar 60, 90 graus, entendeu? Essa aqui vai trabalhar nem a 40, eu acho que esse processador, esses aparelhinhos chegam, tá? Eu acho que as ressalvas que eu consegui pensar que agora é essa. Só uma última ressalva aqui, minha rapaziada, que eu esqueci de falar pra vocês, que é, eu recomendo você usar isso aqui, tá? Que é o extensor que vem já com ele. Por quê? Porque eu acredito que vai ser muito difícil de você conseguir colocar ele com essa modificação. Muitas pessoas vão ter dificuldade de colocar ele com essa modificação na TV. Porque ou se o HDMI tiver virado, tipo assim, se você tiver conectado ele virado para baixo, muito difícil. Se você tiver conectado virado para cima, também é muito difícil, porque possivelmente ele vai esbarrar o dissipador na TV. Então eu recomendo você ter esse espaçador daqui que já vem com ele, tá? E sem contar que esse espaçador também vai ajudar a deixar a Fire TV em si um pouco mais longe da TV, porque a TV também emite calor, porque a tela dela esquenta, tudo nela esquenta. Então você consegue deixar um pouquinho mais distante, que vai estar ajudando a refrigeração dela também. Se você tiver alguma dúvida, eu recomendo que você deixe nos comentários, que eu possa tentar te ajudar. Outras pessoas que também vão fazer esse procedimento depois desse vídeo podem te ajudar também. Então é isso. Valeu, falou e tchau.